de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O texto, meus irmãos, de Hebreus é um chamado à perseverança. Como nós estamos vendo, à medida que caminhamos nesse livro, nesse texto, nessa pregação, nós vimos no capítulo 1 e capítulo 2, no contexto em que pessoas estavam saindo da igreja para voltar à comunidade judaica. Nós vimos ali quando, naquele contexto, eles tinham um grande apreço pelos anjos, por revelação de anjos. O autor dos Hebreus diz que Cristo é superior aos anjos no capítulo 1 e capítulo 2, e a sua palavra é superior à palavra dos anjos. Por isso eles deveriam ouvir a palavra do Senhor, e Cristo não veio ao mundo para salvar anjos, mas para salvar os descendentes de Abraão, como diz lá no capítulo 2. O capítulo 3 e capítulo 4 tem como tema o descanso, um tema muito forte no coração dos judeus, e ali o autor fala que Cristo é aquele que traz o verdadeiro descanso. Tudo que foi apontado no sétimo dia, na entrada na terra, no próprio tabernáculo e templo, apontavam para um descanso que nós só encontramos em Cristo. Por isso, em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, o Senhor Jesus, ele fica de pé diante do povo e diz: vós que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos darei descanso para a vossa alma. Ele estava exatamente falando essa verdade. Tudo aquilo que o Antigo Testamento falava sobre descanso, vocês vão encontrar não nos símbolos, mas agora na pessoa de Cristo. Não apenas isso, mas no capítulo 5 ao capítulo 7, Cristo é aquele sacerdote superior a todo sacerdote da ordem de Levi. Ele foi representado por um sacerdote diferente lá no texto de Gênesis 14, Melquisedeque, que representava o conceito de que Cristo é eterno, sem princípio de dias, sem fim de existência. Essa verdade é como que aprofundada e ampliada no Salmo 110, quando se explica sobre a ordem do sacerdócio de Cristo, a ordem de Melquisedeque, para dizer que ele é um sacerdote diferente da estrutura do Antigo Testamento. Ele é superior. E aí, no degrau da instrução, que é o degrau mais de conflito, podemos assim dizer, o capítulo 8 ao capítulo 10. O autor dos Hebreus parte para a confrontação, quando ele vai minuciosamente dizer que a estrutura da lei cerimonial do Antigo Testamento, apesar de ter vindo de Deus, ter sido usada para conduzir o povo na adoração ao Senhor, ela é marcada por fraqueza, porque ela apenas representa uma verdade, e ela não tem o conteúdo dessa verdade sendo cumprido, que é em Cristo. Os animais, o tabernáculo, as vestes, o ouro, a arca, tudo isso apontava para a glória de Cristo. Elas não têm glória em si mesmo. Então, o capítulo 8 ao capítulo 10 é marcado por fraqueza, por um período. Esse é o período do povo de Deus do Antigo Testamento. Eles eram salvos pela graça, adoravam a Deus e ouviam a verdade de Deus, eram doutrinados, mas eles viveram em um período que Paulo vai chamar em Gálatas 4 de um período da infância, onde eles não tinham um grande conhecimento das verdades de Deus que foram descortinadas quando Cristo veio. Quando Cristo veio, ele abriu a sua boca e expôs
os enigmas, a sabedoria, as cartas que nós temos no Novo Testamento, escritas por Paulo, pelos demais escritores do Novo Testamento, elas em muitos dos seus trechos são explicações de trechos em que nós temos muita dificuldade de compreender sobre o texto do Antigo Testamento. Nós acabamos de cantar o Salmo 16. O Salmo 16 foi um dos textos bases na pregação de Pedro em Atos capítulo 2, e ele pegou um trecho que diz: não deixarás a minha alma ter corrupção, não deixarás o meu corpo na morte. Pedro pega esse Salmo 16 e diz: olha, aqui já está a profecia de que Cristo iria ressuscitar, porque o seu corpo não iria entrar em decomposição. Ele faz uma exegese do Salmo 16 na sua pregação em Atos 2. Essas explicações nós temos no Novo Testamento, nós temos um aprofundamento para compreender mais profundamente da verdade, mas apesar daqueles servos de Deus que viveram no Antigo Testamento em um período de fraqueza, como foram as suas obras? Como foram os seus atos? Como eles viveram no período da fraqueza? Aí nós temos uma lista de atos das suas obras em Hebreus capítulo 11. Eu falo isso, meus irmãos, porque nós precisamos entender muito bem o que é o capítulo 11, qual é a proposta do capítulo 11 para a igreja. O que é que o autor dos Hebreus está escrevendo no capítulo 11, mencionando vários atos de fé para a igreja? Será que o autor dos Hebreus está dizendo: olha, esses homens são homens singulares, nós devemos colocar eles num altar, num patamar muito distante de nós, e nós jamais conseguiremos fazer aquilo que eles estão fazendo? Será que é essa a proposta de Hebreus capítulo 11? O autor dos Hebreus ele tem um desafio: encorajar pessoas que estão saindo da igreja por causa de incredulidade, para que eles sejam encorajados a terem atos de fé poderosos. Me parece muito claro, meus irmãos, que a abordagem do autor dos Hebreus é exatamente o contrário. É dizer: olha, se esses homens que viveram no período da fraqueza, eles fizeram isso, o que é que Deus espera de nós no momento mais glorioso que nós estamos vivendo, que é a nova aliança, com mais capacitação, com mais conhecimento, com mais percepção sobre a glória de Deus. O capítulo 10, do capítulo 8 ao 10, ele passou a descrever que esse tempo da antiga aliança é um tempo de fraqueza para santificar, para entender o que é a obra da expiação, para conhecer sobre os mistérios gloriosos de Deus. Toda a estrutura da antiga aliança ela foi fraca nesse sentido. Ela nos dá conhecimento, mas dá um conhecimento pequeno. Mas agora ele diz: mesmo nesse período da fraqueza, esses homens fizeram isso. Porque ele está nos preparando para a exortação que ele vai fazer no capítulo 12. Portanto, e aí nós precisamos caminhar nesse relato histórico do capítulo 11 para entender onde ele quer chegar. Ele quer chegar no capítulo 12 e dizer: se eles fizeram isso, muito mais se espera de nós. Não olhe para a história de Abel, não olhe para a história de Davi, não olhe para a história desses homens e use isso como um pretexto para dizer: olha, eles puderam fazer e nós não podemos fazer, porque eles viveram em um estágio inferior da revelação, eles foram menos capacitados. Depois da nova aliança, o Senhor derrama o seu Espírito e o Pentecostes é um grande marco. O Senhor derrama poder para a igreja na nova aliança, para ela agir de um modo mais poderoso do que a igreja na antiga aliança. Nós somos capacitados mais profundamente. Agora imagine se nós vivemos no período da maior capacitação e as nossas obras forem inferiores do período das pessoas que viveram no período da fraqueza, da menor capacitação. Existe algo incoerente. Quando as pessoas estavam em crise na antiga aliança, no período da fraqueza, eles fizeram atos poderosos, que são os que nós vamos examinar.
Então, a cada momento que nós passarmos por uma descrição de um ato desse em Hebreus capítulo 11, não é para nós olharmos para eles como heróis inalcançáveis, mas como exemplos que devem nos encorajar a nós fazermos acertar onde eles acertaram e não errar onde eles erraram. Porque o que Deus espera de nós é exatamente isso. Nós olharmos para a sua palavra, não para colocarmos ela num altar, pessoas que fizeram isso num altar separado de nós, inalcançável, mas uma exortação sobre aquilo que é possível para a sua igreja e o que Deus espera de nós. Então, diante de um contexto de incredulidade, a primeira coisa que o autor dos Hebreus faz é definir a fé. O capítulo 10 terminou nesse bloco, versos 32 ao 39, com um chamado à perseverança. A perseverança no Senhor, e ele termina ali no verso 38, com uma citação a Abacuque: o justo viverá pela fé. Mas as pessoas dizem que elas têm as suas próprias definições, Por que é necessário definir? Porque nós podemos usar terminologias iguais e temos conceitos diferentes. Quando recém-convertido, eu saía com um grupo de jovens para evangelizar nas ruas de Setúbal, sem muito preparo. A gente às vezes se deparava com pessoas católicas e dizia, a gente saía com aquela frase formulada, aquele roteiro pronto, e se saísse do script a gente estava perdido. Aí dos problemas que a gente tinha, era a gente chegar para a pessoa e dizer assim: aceita Jesus? Aí o católico, em um dado momento, às vezes ele respondia: eu já aceitei, eu sigo Jesus. E aí a gente não sabia o que dizer mais, porque a gente tinha a mesma terminologia, só que o que significava para um cristão seguir Jesus, alguém que entendeu a justificação pela fé, seguir Jesus era uma coisa, para um católico que confiava nas suas obras para seguir Jesus era outra. A terminologia era a mesma, mas o conceito que estava por trás daquele uso de termos era completamente distinto. Nós precisamos definir, meus irmãos, o que é fé. E por isso o verso 1 ao 13 ele define, e aí nós vamos caminhar em 3 exemplos iniciais, verso 4 ao verso 7, que ele vai exemplificar. Veja, depois da definição, ele vai uma caminhada longa, por todo o Antigo Testamento, ele vai pontuar pessoas e obras para exemplificar o que é que ele quer dizer, o que é viver pela fé. Exatamente, ele vai exemplificar o que ele disse em Hebreus capítulo 10, verso 37 a 39, o que é um justo que vive pela fé. Fé bíblica, meus irmãos, é confiar na palavra do Senhor. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não podemos falar sobre fé se nós não falarmos sobre essas coisas. Falarmos sobre algo que nós não temos imediatamente cumprido em nossos corações, mas nós esperamos que essas coisas se realizem. Nós olhamos para aquilo que foi dito pelo Senhor e nós confiamos nessa verdade. Nós olhamos para a palavra de Deus. Deus diz algo sobre criação, sobre redenção, sobre quem é o homem, sobre como resolver o problema do pecado. E nós cremos nessas coisas, nessas verdades reveladas. Nós depositamos a confiança naquilo que Deus fala no seu soberano governo sobre o mundo, como Ele vai agir. A fé tem uma relação entrelaçada com a esperança, ainda que o 1 Coríntios se trata de modo distinto, fé e esperança, mas a nossa esperança ela está relacionada àquilo que nós esperamos, que Deus falou que vai acontecer, a segunda vinda de Cristo, a consumação de todas as coisas, a vida eterna, a condenação eterna. A fé é a certeza daquilo que foi falado por Deus. Então nós
Essa é a fé bíblica, é a fé que é a pauta do texto de Hebreus capítulo 11. Então, quando uma pessoa ela usa a terminologia de que ela é uma pessoa de fé, na nossa nação a nossa nação é muito religiosa, né? As pessoas têm fé e pela fé delas elas vão fazer romarias, elas vão subir um monte de joelhos, elas vão fazer vários atos. Elas depositam a confiança em ensinos que não procedem de Deus. Não é a fé bíblica, mas é uma fé. É uma fé. Só que o que Hebreus está dizendo é sobre a fé bíblica. A fé bíblica, ela está entrelaçada com aquilo que foi revelado, com aquilo que foi dito por Deus. Eu confio naquilo que foi dito por Deus. Isso é algo importantíssimo em nossos dias, meus irmãos, porque as pessoas querem colocar a fé naquilo que procede do meu coração. As pessoas dizem assim, eu creio que aquilo que é o meu sonho vai se realizar porque eu tenho fé. E eles começam a ser doutrina para si mesmos. Porque eles acham que o fato de você colocar confiança em um próprio desejo que você tem, isso vai fazer com que essas coisas sejam cumpridas. E as pessoas aí começam num ambiente religioso, tem até um aspecto de superstição, né? Eles dizem assim, fique repetindo. Fale que vai ser vitória, fale que vai dar tudo certo na sua vida, porque assim a palavra ela tem poder, né? Você vai repetindo aquilo ali, e aquilo ali vai criar um clima, vai criar um ambiente para que tudo se cumpra, porque você vai forçar o seu coração. Na realidade você é igual a qualquer pessoa que segue o positivismo, né? Você fica usando até a palavra de Deus de modo supersticioso. As pessoas deixam a Bíblia aberta, né, num texto positivo, ficam repetindo versículos, ficam repetindo palavras de vitória, né? As pessoas entram até num caminho de alienação, né? As pessoas têm um parente com câncer no hospital, aí as pessoas ficam repetindo, não, eu vou ficar repetindo que ele não está doente, eu já estou decretando a vitória, e eles ficam dizendo que isso é um ato de fé. Eles têm um desejo, eles podem orar por cura e Deus pode curar. Só que fé não significa eu confiar naquilo que eu quero. É confiar que Deus pode fazer aquilo que eu quero. É confiar que aquilo que Deus disse é a verdade. Mas é também confiar que Deus é poderoso para dizer não para mim. Ele continua sendo Deus. Eu preciso confiar na sua palavra. É a certeza das coisas que se esperam e é a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo. Eu não estava lá quando Deus criou o mundo em 6 dias. Mas eu confio na sua palavra, na sua verdade revelada. Eu confio sem ver. Eu não estou vendo o céu, eu não estou vendo a consumação, a vinda de Cristo, mas eu confio, eu tenho fé na sua verdade. A fé, meus irmãos, ela está entrelaçada com a verdade revelada. Não existe fé bíblica sem doutrina. A fé nos nossos dias muitas vezes é associada com um movimento supersticioso, crenças particulares. As pessoas nesse sentido revelam mais medo e incredulidade do que fé. Certa vez eu estava embaixo do prédio onde eu moro, os meninos estavam brincando no parquinho, e eles sempre que chegam no parquinho, eles deixam a sandália no canto e vão subir o escorrego, brincar. E ao jogar a sandália, uma delas ficou emborcada. Uma senhora estava ali, quando ela viu aquela sandália, ela correu desesperada para virar a sandália. Porque no conceito dela, aquilo ali vai mudar a história. É esse tipo de fé que a gente vê na nossa sociedade. Uma superstição. Pessoas religiosas que são tomadas de medo, de crendices populares. Elas, ao invés de profundamente confiarem na palavra de Deus, elas confiam em crendices populares.
Porque o fato de uma sandália estar para cima ou para baixo, ela vai mudar a história daquela criança ou da minha vida. Ela pode trazer vida ou morte. Elas são pessoas de fé, só não são pessoas de fé bíblica. Mas elas confiam tão profundamente que ela ficou assustada e ela correu para mudar a posição da sandália. Porque ela realmente acredita que aquilo ali vai mudar a história da sua vida. A fé, ela está de fato relacionada com doutrina. E aí ele passa a dizer algo no versículo 2, diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Essa expressão bom testemunho, meus irmãos, ela deve ser entendida à luz do que nós vamos ver como o autor dos Hebreus, ele usa essa expressão. Se você observar no verso 4, ele usa essa expressão, obteve bom testemunho. E o versículo 5, ele novamente vai dizer, obteve bom testemunho. Então, o obter bom testemunho não significa como os vizinhos de Abel, inevitavelmente, né, à luz da Escritura, nós sabemos que eles tiveram irmãs e dali foi que as primeiras famílias foram formadas. Como as pessoas avaliaram a vida de Abel, não é esse o ponto. Não é o ponto como os contemporâneos de Enoque olharam para a vida dele, mas o que a Bíblia diz sobre bom testemunho é o testemunho que a palavra de Deus registrado, o texto bíblico, fala sobre ele. Quais são os adjetivos que a Bíblia diz sobre ele? E a Bíblia usa adjetivos positivos ao descrever essas pessoas. Pela fé, nós entendemos. Que interessante, né? Nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, nós olhamos para aquilo que foi revelado na sua palavra, em Gênesis capítulo 1, que diz que Deus criou o mundo pela sua palavra. E ao falar, as coisas foram criadas, não foi fruto de um processo evolutivo, não foi de nenhuma teoria científica, de nenhum processo de invenção do homem, mas assim como foi descrito na Bíblia, nós entendemos, porque nós cremos nessa verdade, e ao crer nessa verdade, nós confiamos piamente, e por isso nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra do Senhor. A fé é exatamente confiar naquilo que foi revelado. A incredulidade é negar aquilo que foi revelado sob qualquer outro pretexto. Na definição de fé, num contexto de incredulidade, o autor dos Hebreus diz, olha, fé é você confiar. E pega um texto que é um dos textos mais atacados na história da humanidade. Porque a humanidade, quando ela quer colocar o homem no trono, ela não tolera o milagre. Aquilo que nós não podemos explicar. Como explicar que Deus falou e as coisas foram criadas? Mas essa é a definição de fé, que o visível veio das coisas, veio a existir das coisas que não são visíveis. Porque Deus falou e isso foi criado. E a palavra de Deus falou isso e isso é a verdade. Essa é a definição de fé, nós entendemos. Como é difícil, meus irmãos, a jornada das pessoas que querem conciliar a fé com a ciência. Conciliar numa jornada de assumir que tudo que a ciência fala é a verdade. E aí nós lidamos com um texto como esses, onde nós não podemos provar que a criação veio da palavra do Senhor, mas nós somos chamados a confiar, a ter fé naquilo que foi revelado. E a incredulidade é exatamente você não confiar. E para você não confiar naquilo que foi revelado na Escritura, você vai confiar em uma outra pessoa que tem uma outra doutrina.
você vai colocar a fé em um outro discurso. Porque toda vez que nós deixamos de depositar a fé e confiar na palavra de Deus, nós vamos confiar em um outro ensino. Alguns tentam defender, né, esses ensinos científicos que confrontam a palavra de Deus, não fazendo divórcio com a verdade bíblica. E eles se enveredam, né, numa jornada muito complicada. Porque eles, ao negar o relato da criação, nós estamos negando a verdade dita pelo Senhor. Nós estamos negando aquilo que nós deveríamos crer, onde nossa fé deveria estar depositada. Mas aí, para que as coisas fiquem mais claras, a vida pela fé, ela deve ser entendida em vários aspectos. Muitos aspectos existem sobre a vida pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé sobre adoração, viver pela fé sobre a vida familiar, sobre a vida no trabalho. Existem vários aspectos sobre o que é a vida pela fé, e por isso o autor passa a exemplificar. Em 3 pessoas, inicialmente, verso 4 ao verso 7. Abel, Enoque e Noé. De imediato, meus irmãos, o versículo 4 diz, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Todos nós sabemos a história de Abel e sabemos que a sua história terminou numa tragédia. Ele foi assassinado. Às vezes a gente lê o relato bíblico e por a gente não ter visto o rosto de Abel, o semblante de Abel, às vezes a gente esquece um pouco, não consegue relacionar talvez com uma pessoa como nós, que nós convivemos. Você imagina que Abel não tinha sonhos para casar, para viver uma vida? A história de Abel, ela de fato, ela confronta toda a perspectiva triunfalista sobre a vida do crente. Porque Abel, apesar de todo o ensino que ele tem para nos dar, a sua vida foi ceifada. Ele foi assassinado. Não porque ele cometeu algum tipo de pecado. Ele sofreu pela maldade de uma outra pessoa. Não porque ele era um incrédulo, porque as pessoas às vezes querem dizer que se tudo vai dar certo na sua vida é porque você tem fé, se as coisas dão errado é porque você não tem fé. Se você foi assaltado, se você ficou doente, se você morreu, se alguém ficou com doença na sua família, é porque falta fé. Algumas teologias dizem isso, algumas religiões dizem isso. E o que dizer de Abel, que está nessa lista de homens que nos ensinam sobre fé, mas que a vida dele foi ceifada, foi uma tragédia. O que Abel ele nos ensina? A Bíblia não nos ensina de que se nós formos homens e mulheres de fé, tudo vai dar certo na nossa vida e nós não podemos passar por tragédias. Podemos sim passar por tragédias. Problemas podem nos acometer. Nós precisamos entender isso, porque vida pela fé não significa estar isento de problemas em um mundo caído, em um mundo que é um caos. Mas Abel tem a nos ensinar sobre adoração. Veja, vida pela fé tem a ver com adoração. Tem a ver com o problema de como adorar a Deus e a modo que agrada a Deus e o modo que não agrada a Deus. Isso é viver pela fé. Ter a fé bíblica ou não ter a fé bíblica. O primeiro exemplo que trata sobre viver pela fé fala sobre o modo como nós devemos adorar a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. O que deve nos chamar a atenção é que ele foi, a Escritura adjetivou ele como um homem justo.
depois daquele culto, a Escritura adjetivou ele como um homem justo. E se você conhece a problemática de Gênesis, sabe que o que acontece quando o homem comete o pecado, ele é expulso do jardim, é que ele é adjetivado como um homem pecador, ele não é justo e por isso ele não pode entrar na presença de Deus. Mas ele fez alguma coisa que resolveu aquele problema do pecado. Ele fez uma adoração que estava relacionada com a fé no Redentor. E por isso os seus pecados foram perdoados e ele foi adjetivado como um homem justificado ou justo. A sua adoração, ela está relacionada com a redenção que estava no seu coração. E por isso ele obteve o testemunho de ser justo. É interessante que algumas pessoas querem ler a história de Caim e Abel sobre bondade e maldade do homem. Caim foi rejeitado pelo Senhor porque ele trouxe uma oferta de qualquer jeito. Ele estava voltando do trabalho, ele pegou qualquer coisa lá, entregou para Deus e pronto. E Abel, ele passou desde cedo preparando a oferta. Ele era uma pessoa muito cuidadosa, chegou lá, entregou uma coisa bem bonita e Deus se agradou. Não é sobre isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está narrando o movimento de duas pessoas que chegam para se comunicar com o Criador. Uma pessoa que vai pegar do fruto da terra, do lugar onde Deus disse, é aqui que você vai dar o seu esforço, você vai se afadigar na terra, as suas obras. Ele pega depois de um dia de trabalho exaustivo, ele pega o fruto do seu esforço, tudo aquilo que ele pôde fazer com as suas mãos, e ele entrega ao Senhor uma salvação com base no mérito. Eu vou adorar a Deus com base naquilo que eu fiz. Aí chega outra pessoa e ele vai tomar como exemplo. E um pouco antes da história de Abel, em Gênesis 4, lá em Gênesis 3, diz que quando os homens estavam sem vestes, Deus pegou vestes de animais. Um animal teve que ser morto para que esse homem pudesse trazer um pouco de paz ao seu coração perante o Criador. Deus estava ali ensinando. Olha, a solução do problema passa por um caminho de matar um animal. Ele vai repetir esse movimento. E ele vai matar um animal e oferecer ao Senhor. Não é sobre aquilo que eu posso fazer. E por isso a Escritura, ao ele confiar naquele animal que representa Cristo, ele é justificado. A sua adoração tem como fundamento a obra de Cristo. A sua adoração tem como fundamento aquilo que ele viu, aquilo que foi revelado por Deus. Não é fruto daquilo que ele faz, daquilo que ele cria. E a sua adoração é mais excelente por causa disso, porque o que está em comparação é a obra do homem e a obra de Cristo. Ele vai entregar a Deus a adoração que é fruto daquilo que Deus revelou a ele. A promessa de um Redentor, de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele está confiando nessa promessa. O seu culto reflete essa promessa. E ele é aprovado, o texto diz, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. A sua oferta, ela foi aprovada por Deus. Ele só é aprovado porque a sua oferta foi aprovada, porque Cristo é aquele que é aceito pelo Pai como aquele que vai reparar o problema do pecado. Pela fé, Abel ouviu a doutrina da redenção, ouviu a doutrina de como adorar a Deus, ele confiou naquela obra redentiva, ele foi até Deus com a adoração que era revelada pelas Escrituras, e Deus aprovou. Disse, você está justificado, e o seu culto é agradável a mim. Naquela obra existe, naquele ato de Abel, existe confiança na redenção, e existe um ato de adorar a Deus conforme Deus revelou pela sua palavra. Aí no final o texto do verso 4 diz assim, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala
Essa é uma figura que o autor de Hebreus ele puxa do texto de Gênesis, porque ele diz, quando Deus vai confrontar Caim, e Caim diz, eu não sei onde está o meu irmão. Ele diz, olha, o sangue do teu irmão, ele clama, ele grita da terra, ele fala ao ouvido de Deus, é uma figura de linguagem. É como se o sangue estivesse gritando aos ouvidos de Deus, clamando por justiça. E aí ele faz algo que é algo semelhante assim. O fato de Abel adorar a Deus, confiando na redenção, e na adoração ele fazer exatamente aquilo que Deus mostrou para ele, ele fala para nós hoje, de que se nós quisermos sermos aprovados pelo Senhor, justificados, nós temos que ter a mesma fé que Abel teve, confiar no Redentor, não naquilo que nós fazemos. A voz de Abel fala para nós hoje, as suas obras falam para nós hoje, que se nós queremos ter um culto aprovado por Deus, nós vamos fazer apenas aquilo que foi revelado pelo Senhor, nada de nossas invenções. Aí nós temos um padrão, fez isso e foi aprovado. Ao repetir a adoração que Abel fez, nós certamente seremos aprovados pelo Senhor, justificados pela fé bíblica. A adoração de Abel, ela não está fundamentada, meus irmãos, na sua criatividade. Algumas pessoas imaginam, né, que o culto que nós devemos fazer para ser mais atrativo às pessoas, ela deve ser cada vez mais contemporâneo. O que Abel fez não foi aquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus mostrou. E o único anelo que nós devemos ter ao adorar o Senhor é agradar a Deus. Esse é o primeiro anelo, agradar a Deus. Agora imagine se nós, para agradar o mundo, nós vamos entrar em problema com Deus. Nós nos perdemos no nosso propósito. Nós nos perdemos na nossa jornada. Nós precisamos confiar no Senhor, na sua palavra. O grande ensino sobre a adoração de Abel e a sua fé não é sobre a sua bondade, não é sobre o seu caráter grandioso, mas é o quanto ele confiou naquilo que foi revelado. Ele confiou em Cristo e ele adorou a Deus conforme a sua palavra. Não se bastasse isso, quando você vai chegar naquela carta, lá no final do Novo Testamento, em Judas, nós vamos ter alguns diálogos sobre alguns textos ali que falam sobre a pessoa de Caim. Quem é Caim, descrito no Novo Testamento? Ele é citado em um bloco lá em Judas que fala sobre rebeldia. Aí vai citar 3 pessoas que marcam a rebeldia na história do Antigo Testamento: Caim, Balaão e Corá. O Judas, o irmão de Jesus que escreve essa carta, ele vai dizer, ó, na igreja existem muitas pessoas rebeldes, que são como Caim, Balaão e Corá. Caim, ele sabia como deveria adorar a Deus, mas ele era rebelde. Ele queria fazer conforme a sua vontade, como a sua própria maneira. O oposto de Abel é adorar do modo próprio. O problema que havia lá na carta de Judas não era pessoas que estavam saindo da igreja, eram pessoas que estavam entrando na igreja e queriam adorar da sua própria maneira. E aí Judas está dizendo, vocês são semelhantes a Caim. Vocês querem fazer da maneira de vocês. Vocês têm a motivação de vocês. Vocês são semelhantes a Balaão e Corá. Vocês são como os rebeldes. Mas o segundo exemplo citado, verso 5, verso 6, é o exemplo de vida pela fé de Enoque. O que nós podemos aprender, meus irmãos, com Enoque? A primeira coisa que nós podemos de imediato perceber é que a sentença de Gênesis 3 falava sobre morte. E aí você começa a ver, né, capítulo 4, uma tragédia de morte. O capítulo 4, capítulo 5 começa a falar uma lista enorme de genealogias que falam sobre morte. E logo
após isso, existe o primeiro exemplo de uma pessoa que não passou pela morte. O que Deus está ensinando é o seguinte, a história de Enoque é como uma prefiguração do arrebatamento. Existem pessoas que não vão passar pela morte, aqueles que vão estar vivos na hora em que Cristo voltar. Isso é justo, porque a justiça de Cristo foi aplicada a ele. É como se Deus dissesse, olha, eu resolvi o problema do pecado sobre o mediador que vai vir, que vai esmagar a cabeça da serpente, e eu vou exemplificar na vida de vocês. Eu vou pegar alguém que vive no meio de vocês e vou mostrar para vocês que eu vou aplicar. Ele vai desfrutar antecipadamente de algo que a igreja vai passar. Aqueles que vão estar vivos quando Cristo voltar, ele não vai passar pela morte. A história de Enoque não é a história de um homem que foi salvo pelo mérito. Não é a história que fala sobre a bondade de Enoque. Ele era tão bom que Deus não colocou a morte sobre ele. Ele merecia a morte. Mas é apenas uma exemplificação daquilo que vai acontecer com os crentes que não serão condenados eternamente. Nós iremos para a glória. A justiça de Cristo será aplicada a nós. E nós venceremos a morte. Como fruto da sua justificação, o que o texto de Gênesis destaca é que ele andava com Deus. Ele era um homem destacado pela santificação, sem dúvida. Esse é o elemento do relato de Gênesis. O texto no verso 5 diz: pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. A sua vida, ele foi justificado e ele começou a viver de modo piedoso. Meus irmãos, a vida pela fé, ela não envolve apenas adoração, mas ela envolve também santificação. E ele está passando por personagens que destacam elementos distintos. Viver pela fé não é apenas confiar na verdade que foi revelada, mas é andar conforme aquilo que eu creio. Andar piedosamente em um mundo de trevas. Ele agradou a Deus e ele foi levado, ele foi trasladado, porque a sua vida era uma vida que tem sobre a sua cabeça a obra de Cristo, e como fruto da obra de Cristo ele passou a viver em temor diante de Deus. Nós lemos a pergunta do Catecismo Maior: qual é a relevância da lei moral para nós? A lei moral não tem relevância para nós no sentido de nós sermos salvos. Nós somos salvos por Cristo, mas ela tem relevância de como Deus quer que nós vivamos. Se nós queremos entender como agradar a Deus, não é ouvindo anjo, não é ouvindo profecia, é olhando para a lei moral. É olhando para aquilo que Deus diz que é justo e aquilo que Deus diz que é corrupto, e nós vamos viver de modo agradável a Deus. Deus exemplifica o arrebatamento, exemplifica a vitória sobre a morte. É possível que pessoas passem a vida sem e não vão ser condenados eternamente. Enoque exemplifica exatamente isso, essa vitória sobre a morte. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus. O autor aos Hebreus, ele cita o texto de Gênesis e diz que Enoque andava com Deus. E a partir disso ele traz um conceito que é o que está implícito no texto de Gênesis. Como é que uma pessoa... o texto não fala quantas vezes Enoque ia para o culto ao Senhor. O texto não fala isso em Gênesis. Mas você imagina que alguém pode viver uma vida e agradar a Deus e não cultuar a Deus?
Você imagina que alguém pode ter esse adjetivo de agradar a Deus e não buscar se aproximar de Deus, que é uma expressão bíblica para falar exatamente sobre culto? Se aproximar de Deus, Deus está em todo lugar, mas quando a Bíblia diz que o povo sai ao seu encontro, o povo busca se aproximar de Deus, é uma expressão bíblica para falar sobre o culto solene. E a Bíblia diz, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima, ele adorava a Deus e ele tinha fé nesse Deus, que ele buscava a Deus em adoração, ele se aproximava de Deus e ele cria que Deus existia. Isso é parâmetro para todos nós. A vida pela fé é uma vida em que nós somos chamados a confiar que Deus existe, a andar em santidade e a buscarmos nos aproximar de Deus. Uma pessoa que diz que crê em Deus e não quer se aproximar de Deus em culto, esses seus atos, eles são incoerentes com aquilo que ele professa. Ele necessita se aproximar desse Deus que ele crê que existe, esse Deus que vai exatamente preencher os anelos da nossa alma. O último versículo do Salmo 16 que nós cantamos diz assim: na tua presença existe deleite. Algumas traduções dizem a plenitude de alegria. O Salmo 16 é um salmo que Davi escreveu, que é messiânico, aponta para Cristo. E o salmista, ele diz exatamente, é na presença de Deus. Davi diz, é na tua presença, Senhor, que existe plenitude de alegria. É quando eu me aproximo de Ti, é quando eu me encontro contigo, é quando eu ouço a Tua voz, eu creio nessa verdade e eu busco essa verdade para a minha vida. Isso é viver pela fé. Se apartar do culto é o caminho da incredulidade. Eu não confio que a minha vida vai mudar eu indo para o culto, eu não confio que eu vou ficar mais feliz, eu não confio que isso é relevante. Eu não confio que isso vai me trazer paz. Eu não confio que isso vai ser melhor para mim. É melhor ficar em casa, dormindo e descansando. Mas ao confiar naquele caminho contraditório, vai ter domingos que o nosso corpo vai estar exausto. Mas a nossa fé diz, isso é o melhor para a nossa alma. Eu confio nessa verdade. E aí eu vou viver essa verdade. Eu vou buscar me aproximar de Deus. Porque apesar do meu cansaço físico, a minha alma, ela vai encontrar descanso. Pela fé, eu adoro conforme Deus diz na Escritura. Pela fé, eu busco me aproximar de Deus e andar em santidade diante do Senhor, para agradar a Deus. Eu creio que Ele existe, eu creio que Ele está olhando os meus passos. Eu creio que Ele está olhando a minha vida, que Ele recompensa a minha vida, os meus passos. Então, pela fé, eu creio na Sua palavra e eu ando em santidade. Pela fé. É interessante que ele vai de um extremo a outro, né? Uma pessoa que morreu ainda jovem, passou por uma tragédia, que é Abel, e uma pessoa que viveu bem e não morreu. A história de vida, a minha, a sua, a de qualquer pessoa, meus irmãos, não necessariamente vai ser igual. Nós não podemos relacionar a fé ao que vai acontecer com as nossas vidas. Tem pessoas que passam por tragédias, pessoas que passam por problemas, pessoas que não passam por aquela tragédia específica. A história é particular, Deus é soberano para guiar a nossa vida. Às vezes nós vamos ver pessoas que são acometidas por problemas como Abel, pessoas que são extremamente, né, desfrutam de benefícios tremendos aqui nessa vida. A história, Deus governa conforme Ele quer. Mas o fato é que nós precisamos confiar na palavra de Deus. E ele vai para um terceiro exemplo, que é Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam,
e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. A história de Noé é uma história que, se a história de Enoque tipifica o arrebatamento, a história de Noé tipifica a segunda vinda de Cristo. Foi o Senhor Jesus que disse isso, que a segunda vinda de Cristo será como no tempo de Noé, as pessoas se casam, se dão em casamento, e elas não andam preocupadas com o Senhor, e o Senhor virá inesperadamente, assim como veio o dilúvio. É uma tipificação de um juízo terrível que vai acontecer sobre aquelas pessoas que não creem em Cristo na segunda vinda. Apocalipse diz que as pessoas vão entrar nas rochas e dizer: caia sobre nós, porque eles vão temer se encontrar com o Cordeiro na sua ira. Eles vão temer esse encontro da ira. As pessoas viviam uma vida pensando somente em coisas dos seus dias. O contexto de Noé é um contexto caracterizado pelo casamento misto. Mas em Mateus, o Senhor, ele cita, a excessividade de preocupações em coisas terrenas. O casamento, quando não é marcado por coisas ilegítimas, mas o casamento ele é uma bênção. O problema é quando eu vivo uma vida só pensando em trabalho, só pensando em casamento, só pensando em coisas desse mundo. Noé, a Bíblia diz que ele achou graça diante de Deus em Gênesis capítulo 8. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 9 diz que Noé era um homem justo. Ele achou graça. Ele foi justificado pela obra do Redentor. Ele cria no Redentor. E ele passou a ser adjetivado como um homem justo, um homem justificado. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé acreditava na segunda vinda de Cristo. Acreditava que Deus é um Deus justo. Que ainda que o mundo todo se corrompa, a verdade de Deus não vai ser mudada. As pessoas podem a plenos pulmões dizer que justiça e santidade é isso ou aquilo, que amor é isso ou aquilo. O mundo todo pode ser destruído, mas a verdade de Deus não muda. Se apenas uma família estiver andando nos caminhos do Senhor, como nos dias de Noé, todo mundo vai ser destruído e apenas uma família vai ser preservada. Noé, ele era um homem que acreditava na segunda vinda de Cristo, na vinda em juízo. Isso moveu ele a ele se preocupar com a sua parentela, se preocupar com seus filhos, se preocupar com os seus descendentes. Ele era temente a Deus e ele vai não salvar a própria vida dele, mas ele vai empenhar os esforços. Ele vai ser, como diz no texto no Novo Testamento, nas cartas de Pedro, diz que ele é pregador da justiça. Ele pregou a palavra de Deus. Ele pregou fora da sua casa, ele pregou dentro da sua casa. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Ele, pela fé, ele vai pregar a palavra na sua casa, para que a sua casa entenda essa verdade. A arca representa exatamente essa redenção em Cristo. Eles entram na arca porque eles estão ali confiando em Cristo. Cristo é o Redentor para salvar a minha alma, e é o único caminho para que eu não seja destruído. Todos aqueles que não entraram na arca, eles não confiavam na justificação pela fé, confiavam na habilidade de resolverem qualquer problema desse mundo. Não achavam que os seus atos eram imorais nesse mundo, ainda que virou padrão na sociedade. E eles foram destruídos. A destruição, meus irmãos, no dilúvio é tão tremenda que o mundo ele é destruído também, as árvores, tudo é destruído. Alguns animais são preservados na arca, porque tudo que está fora vai ser destruído. Nenhuma vida vai ser preservada, para ilustrar como vai ser a condenação na segunda vinda de Cristo. Uma destruição terrível. A fé que confia. As pessoas hoje, é muito comum no meio dos liberais defender uma salvação universal. Todo mundo vai ser salvo. Deus é amor.
porque a crença deles não procede de uma revelação bíblica. Esse tema, Deus é amor, ele virou quase como uma divindade. Você não pode imaginar Deus à parte dessa expressão, Deus é amor. Se Deus é amor, não é justo imaginar um Deus que condena pessoas. Se Deus é amor, não é justo um pai bater no filho e disciplinar o seu filho, porque Deus é amor. Porque Deus é amor, a igreja não pode disciplinar os seus membros. Porque Deus é amor, nós não podemos fazer uma pregação exortativa e dizer que aquilo que você faz é pecado, porque Deus é amor. Isso virou uma divindade. Não se pode repreender, não se pode disciplinar, não se pode aplicar aquilo que está revelado nas Escrituras, porque a divindade no coração da religião da nossa geração é Deus é amor. E essa expressão, ainda que seja uma expressão bíblica, ela é manipulada com conceitos mundanos. Então eu uso essa expressão para argumentar que Deus não vai condenar o homossexualismo porque ele é amor, então ele aprova um homem se casar com outro homem. Ele aprova, né, a qualquer ato que seja imoral, contra a lei do Senhor, porque as pessoas estão abraçadas com essa expressão, Deus é amor. Mas Noé, ele temia o Senhor e ele sabia que Deus é um Deus de graça, de bondade, de amor, é um Deus de justiça e um Deus de ira. Um Deus que se ira com o pecado. Um Deus que está convocando a humanidade a se render, a ouvir a sua palavra, porque dentro em pouco, Salmo de número 2 diz, dentro em pouco ele vai manifestar a sua ira. O Senhor virá, não graciosamente. É interessante que Paulo diz que nós hoje, o que nós somos como igreja? Nós somos embaixadores. Nós somos chamados como embaixadores, 2 Coríntios capítulo 5, a tentar fazer reconciliação. O rei está vindo furioso para destruir. Mas antes da sua vinda, ele mandou os embaixadores, é a igreja do Senhor. Nós começamos a dialogar com pessoas que estão sem entender a obra da justificação. Nós começamos a proclamar a palavra de Deus para que essas pessoas se arrependam e entrem em conciliação com o Rei dos Reis. Aqueles que ouvirem os embaixadores, nós não pertencemos aqui, nós somos do reino celestial. Nós estamos aqui como na embaixada. Nós saímos para dialogar. As pessoas que se arrependerem e fizerem reconciliação com o Rei dos Reis, elas não serão destruídas. Elas farão parte da embaixada. Mas aqueles que não quiserem nos ouvir, não quiserem ouvir a igreja, eles terão que se encontrar com um rei furioso. E não haverá nesse momento, atente a isso, meus irmãos, na segunda vinda não haverá misericórdia. Hoje é o tempo da misericórdia, onde as pessoas podem se arrepender, mas naquele dia não haverá oportunidade para arrependimento e misericórdia, haverá destruição. Noé sabia disso, ele confiava no Deus da ira, no Deus que visitará a humanidade com a sua santa ira e destruirá não apenas em reprovar a humanidade, mas por toda a eternidade as pessoas passarão por problemas, por condenação eterna. 1 Pedro capítulo 3 caracteriza Noé como pregador da justiça, pregador do evangelho. Noé pregou, 1 Pedro 3, 19 a 21, 2 Pedro 2, versículo 5. Noé é chamado de pregador da justiça. O Novo Testamento está trazendo esse elemento, a vida pela fé de alguém que crê em um Deus que visita com ira o pecado. Mateus 24, 38 diz que o incrédulo ele só pensa em casar-se, comer, beber, casar-se e dar-se em casamento. São coisas lícitas. Mas o mundo que não tem espaço, não tem tempo para Deus,
não tem tempo para se relacionar com Deus, ele só quer pensar em coisas desse mundo, nos deleites desse mundo. Que maravilha é casar, que maravilha é comer e beber. Mas a vida pela fé é a vida daquele que confia que Deus vai visitar o mundo e vai destruir o mundo, a vida daqueles que não confiam no Redentor. Eu quero, meus irmãos, trazer algumas aplicações sobre esse texto bíblico. Em primeiro lugar veja como nós podemos ler as narrativas bíblicas como a história da redenção. Vamos tomar como exemplo o que o autor aos Hebreus ele fez com essas três histórias: de Abel, de Enoque e de Noé. Ele pegou narrativas com poucas informações e ele leu à luz da revelação das Escrituras. Ele disse: olha, se Deus aprovou Abel quando ele adorou a Deus, é porque ele foi justificado, ele foi justo. Se Enoque agradou a Deus, é porque ele cultuava a Deus. Ele vai caminhando pelas histórias bíblicas e ele vai correlacionando com aquilo que nós temos de modo geral na revelação. Noé teve fé porque ele foi alcançado pela graça. Em Gênesis 6, versículo 8, o que significa ser alcançado pela graça? Ele entendeu a obra da redenção, ele confiou em Cristo. Em Gênesis capítulo 8, verso 20, ele vai oferecer a Deus o sacrifício de animais, dos animais puros, animais limpos, daqueles 7 pares que ele entrou na arca. Ele vai fazer exatamente o que está em Levítico capítulo 1 e capítulo 11. Ele vai adorar a Deus conforme a revelação que Deus falou a ele, certamente de modo oral, para ele entender o que era um animal puro e um animal impuro. É assim, meus irmãos, que nós devemos ler as narrativas bíblicas, em conexão com a revelação bíblica de modo geral. Então, quando a Bíblia diz em Efésios 1, que Deus escolheu as pessoas antes da fundação do mundo, quando a Bíblia diz que em Romanos 3, que todos os homens são pecadores, Efésios 2 diz que o ensino da graça, pela graça nós somos salvos, não de obras. Eu pego esses conceitos e eu aplico eles a cada uma das histórias bíblicas. Abel não foi salvo pelas suas obras, ele foi salvo pela graça. Ele foi salvo porque ele foi eleito antes da fundação do mundo. Ele foi salvo porque ele creu no Redentor. E aí eu passo a conectar o ensino bíblico à luz das histórias bíblicas que nós temos em outros trechos das Escrituras. Eu começo a olhar para a narrativa de Abel, a narrativa de Enoque, a narrativa de Noé, e a minha conclusão não é falar sobre o mérito desses homens, mas é falar sobre a fé que eles tinham no Redentor. E como implicação desse ato gracioso de Deus ir até eles certamente deram fruto de justiça, eles viveram de modo piedoso. Enoque, ele foi salvo pela graça. Não leia a história de Enoque para falar sobre a bondade do homem. É para falar sobre a bondade de Cristo. Abel, Enoque e Noé experimentaram circunstâncias diferentes debaixo da soberania de Deus. Essa é uma segunda aplicação, meus irmãos. Cuidado para não imaginar, não ficar comparando a sua vida com a vida de A ou de B e achar que porque você é crente, isso ou aquilo tem que passar na sua vida. As pessoas, muitas vezes nós, meus irmãos, entramos em conflito com Deus, porque nós criamos expectativas. E às vezes, quando essas expectativas não são cumpridas, nós ficamos frustrados. Porque nós imaginamos que aquilo que aconteceu com tal pessoa tem que acontecer conosco. A minha vida tem que ser assim ou assado. As histórias são distintas. O que vai acontecer conosco é aquilo que Deus determinou sobre a nossa vida. Deus é soberano. E a história que vai acontecer com Abel, Noé e Enoque, ela é distinta. A história é distinta. Deus é soberano.
Noé viveu 950 anos. E morreu. Muito tempo. Teve uma situação em que ele foi preservado quando todo mundo foi destruído. Mas para que aquela sentença de Gênesis capítulo 3 permanecesse, um dos seus filhos, ele teria que vai culminar no seu neto. Ele vai ser pai de um maldito, para que as duas descendências permanecessem. Não significa que isso vai acontecer conosco. Não sabemos, meus irmãos, o que vai acontecer na nossa história. O que nós sabemos é que nós temos que confiar naquilo que foi revelado por Deus e que nós podemos descansar sem saber como vai ser o fim dos nossos dias. Planeje, tente fazer o melhor. Mas você consegue descansar sobre essa verdade de que você não tem ideia alguma do que vai ser na sua vida daqui a 10 anos? Ou isso lhe apavora? Se isso lhe apavora, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Você tem dificuldade em viver dependendo de Deus. Se o seu planejamento é tão minucioso ao ponto de que o desconhecido lhe apavora, é porque você tem dificuldade em viver dependendo de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, que Deus dirige a nossa história. Mas acima de tudo, meus irmãos, Abel, Enoque e Noé, eles são citados para encorajar as pessoas a viver como eles viveram, a não retrocederem e saírem da igreja, a adorar de modo bíblico, porque isso agrada a Deus, a andar de modo piedoso, porque isso agrada a Deus, a confiar na santa palavra de Deus, na sua lei, na sua santa ira, e aplicar isso. Por isso nós precisamos educar os nossos filhos na disciplina do Senhor. Por que nós disciplinamos nossos filhos? Um problema muito grave no tratamento dos pais aos filhos é achar que nós somos o destino final. Você vai educar o seu filho e quando o filho faz algo que lhe desagrada, você pune ele. Quando ele faz algo que não lhe desagrada, você não pune ele. Só que às vezes você vai perceber que ele vai fazer algo que não lhe desagrada muito, mas é ofensivo ao Senhor. E aí você se perdeu. Porque o objetivo da disciplina não é o pai ou a mãe. É você disciplinar o seu filho como aquele que está... Os nossos filhos não são nossa propriedade. Nós administramos eles. Eles são propriedade de Deus. Nós disciplinamos eles quando eles desagradam a Deus. Nós elogiamos eles quando eles vivem uma vida... O foco é o Senhor. As pessoas, as crianças estão ofendendo a Deus, os pais estão despreocupados porque eles não se preocupam com aqueles atos. Eles se perderam na missão. Nós estamos tratando o coração dos nossos filhos porque a disciplina é um instrumento para educar o coração dos nossos filhos. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Damos graças a Deus pela Tua palavra, pela Tua bondade. O que nós pedimos é que o Senhor aplique, ó Deus, a Tua verdade em nossos corações, para que possamos, ó Deus, ser encorajados a viver pela fé, conforme a Tua palavra nos ensina. Isso nós te oramos, em nome de Cristo. Amém.